Olá, pessoal do 7º ano. Então, dando continuidade aos nossos conteúdos. Espero que vocês estejam bem. Então, nós vamos continuar, então, o grupo 2, os módulos 25, 26 e 27, com o conteúdo, com o assunto transitividade verbal. Então, revisando, nós já aprendemos que o verbo ele é uma classe gramatical responsável por expressar ação, por expressar também um estado, um fenômeno da natureza, uma ocorrência, um desejo. Então, o verbo, uma das classes gramaticais aí que nós já aprendemos. Então, só revisando para entender melhor a transitividade verbal. Então, os verbos que não indicam estado, somente os que não indicam estado, eles podem ser considerados verbos de ação, que também são chamados de verbos nocionais ou verbos significativos. Então, eles vão apresentar uma noção, eles vão apresentar um significado. Então, esses verbos de ação. Então, temos alguns exemplos aí, como dançar, chover, nascer e querer. Então, são todos verbos que vão expressar ação. Então, no entanto, os verbos nocionais ou os verbos significativos, de acordo com a função que eles vão exercer na oração, que nós já aprendemos também o que é frase, o que é oração, o que é período, eles podem ser classificados de acordo com o que chamamos de transitividade verbal. Então, os verbos que indicam ação, os verbos significativos, eles vão ser classificados aí de acordo com a transitividade verbal. É isso que nós vamos estudar. Então, para vocês entenderem melhor os verbos significativos, os verbos que indicam ação, eles serão classificados eles serão chamados de verbo transitivo e verbo intransitivo, que já eu vou explicar para vocês passo a passo. O verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Então, quando ele for chamado de direto, vocês podem colocar VTD, que seria verbo transitivo direto. Quando ele for indireto, vocês podem colocar VTI, que seria verbo transitivo indireto. Então, o verbo transitivo ele pode ser direto ou indireto, ou ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo, que aí vocês colocariam VTDI, que seria verbo direto, transitivo direto e indireto. Quando ele for verbo intransitivo, ele já termina aí, porque ele não vai ter complemento. Então, o verbo transitivo direto é aquele que vai aparecer sem preposição, e o indireto com preposição, que já eu vou explicar para vocês também o que seria as preposições. Então, começando pelo verbo transitivo, o que é um verbo transitivo? É quando ele necessita de complemento para eu entender a ideia completa, para eu entender a frase, a oração inteira. Então, o que é o verbo transitivo? Ele precisa de complemento. É o verbo que, se eu parar nele, eu não consigo entender se eu não colocar mais palavras na frente. Então, se eu parar aqui, de acordo com esse exemplo, eu respeito as múltiplas culturas presentes no meu país. Então, se eu parar, o verbo é respeito. Então, se eu parar no verbo respeito, eu respeito. Se eu escrever em uma redação, se eu falar em um diálogo, eu respeito, ponto, não falar mais nada, eu não vou entender. Ele não vai trazer o sentido com uma ideia aí completa. Por quê? Porque quem respeita, respeita algo, respeita alguém. Então, eu preciso colocar mais palavras depois do verbo respeitar para que ele tenha um sentido completo. Então, eu respeito as múltiplas culturas presentes no meu país. Então, respeito é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Eu tenho que colocar na frente dele mais palavras para que eu possa entender. Então, seria verbo transitivo e eu poderia colocar VT. Então, não seria possível encerrar a frase no verbo. Se alguém nos diz que simplesmente respeita, o que a gente vai perguntar? Respeita o quê? Então, respeitar está complementado na oração as múltiplas culturas presentes no meu país. Então, na frente do verbo respeitar, eu tenho o complemento que completa o sentido do verbo transitivo. O que é o verbo intransitivo? Ele é o contrário, ele tem sentido completo e ele não necessita de complemento. Então, eu paro no verbo, eu consigo entender ele, eu não preciso colocar mais palavras na frente para que tenha sentido completo. Então, se eu falar eu vivo,
eu consigo entender. Maria faleceu. Então, se eu conheço quem é Maria, se eu falar faleceu, eu também, ou Maria nasceu. Então, eu consigo entender. Eu paro no verbo, eu consigo entender. Ele não precisa de complemento, eu não preciso colocar mais palavras na frente para que tenha o sentido completo. Eu já entendi. Então, não necessita de complemento o verbo intransitivo. Mas cuidado, nem sempre depois do verbo intransitivo vai ter um ponto. Pode ser que tenha mais palavras na frente, mas que não seja o complemento, que seja uma adjunta de nominal, uma adjunta adverbial. Então, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, eu não preciso complementar ele, eu consigo entender. Então, só eu colocar VI, que seria verbo intransitivo. Então, neste exemplo, a forma verbal viva encerra a frase. Isso só foi possível porque o verbo pode conter sentido completo. Só que o verbo transitivo, ele tem a classificação em dois. Ele pode ser direto ou indireto. Então, se ele for direto, é quando não vai ter preposição. E o complemento dele, as palavras que vierem na frente, vai ser chamado de objeto direto. Se ele for verbo transitivo indireto, é quando vai ter preposição. E o complemento, as palavras que vierem na frente, vai ser chamado de objeto indireto. Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês se lembrarem as preposições, que são os termos que ligam o enunciado. Então, coloquei algumas preposições, as principais, que seria de, a, o para, o com e o contra. Cuidado para não confundir a artigo com a preposição. No próximo exemplo, a Ana comprou uma bolsa. Então, se eu falar Ana comprou, se eu parar no verbo, eu não consigo entender. Ele precisa de complemento. Preciso colocar mais palavras na frente, ou seja, eu preciso falar o que Ana comprou. Quem compra, compra algo. Então, o que Ana comprou? Uma bolsa. Então, o verbo comprar seria verbo transitivo, porque precisa de complemento. No caso aqui, eu tenho que analisar uma bolsa, o meu complemento. Eu tenho que analisar se tem preposição ou não tem preposição. Uma, eu sei que é artigo e bolsa substantivo. Então, quando não tem preposição, é verbo transitivo direto, VTD, e o meu complemento, que veio na frente do verbo comprar, é chamado de objeto direto, porque não tem preposição. Então, o que é o objeto direto? É o complemento que completa o sentido do verbo transitivo direto, ó. De com de, ó, verbo transitivo direto e objeto direto. Olha a diferença, então, agora aqui nós vamos ter um verbo transitivo indireto. Então, a empresa precisa de mim. O verbo precisar também é um verbo transitivo, porque se eu falar a empresa precisa, quem precisa, precisa de algo, de alguém. Então, verbo transitivo, porque eu preciso colocar mais palavras na frente para que vocês entendam, para que tenha sentido completo. Só que a grande diferença agora é que o complemento, palavra que veio na frente do verbo precisa, teve uma preposição, o de. Então, sempre que tiver preposição, ele vai ser indireto, verbo transitivo indireto. E o meu complemento é chamado de objeto indireto. Por quê? O complemento é chamado de objeto indireto porque é um complemento com preposição. Eu tenho a preposição de. Então, o verbo transitivo ele pode ser direto, sem preposição, ou ele pode ser indireto, com preposição. Cuidado, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Se ele não precisa de complemento, ele não terá nem um objeto direto e nem um objeto indireto. E no último exemplo aqui, lembra que eu falei para vocês que o verbo transitivo ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, você devolveu o livro à professora. Então, o verbo devolver é um verbo que precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, ele é chamado transitivo. Então, quando eu falo quem devolve, devolve algo a alguém. Esse verbo ele exige dois complementos. Então, nós vamos ter que analisar se os complementos têm preposição ou não. Então, o primeiro complemento, o livro, que seria o objeto direto, ele não tem preposição. O é artigo e o livro é substantivo, então seria verbo transitivo direto. Agora, a professora tem a preposição a, então seria um objeto indireto.
Então, no caso aqui, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele exige dois complementos. Para finalizar, então, este conteúdo, eu gostaria que vocês fizessem a tarefa, os módulos, então, 25, 26 e 27, os exercícios do 1 ao 10. Também gostaria que vocês enviassem por e-mail e não esquecessem de colocar no cabeçalho o nome, a série, a data e a matéria. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula.